Olá, pessoal! Olá, colegas! Muito boa tarde a todas as pessoas que estão conosco nessa transmissão. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Para as pessoas que não estão conseguindo me ver, eu sou a professora Eliane Juraski Camilo. Eu estou chefia do Departamento de Formação e Práticas Educativas. Eu sou uma mulher loura de meia idade. Tenho cabelos médios, encaracolados, tenho olhos azuis. O meu cabelo está ficando um pouco grisalho, né? De bastante trabalho, bastante preocupações, mas vamos lá, é o ciclo natural da vida, né? Eu estou vestindo uma regata azul marinho e estou usando um brinco de argolas. Então, eu quero desejar as boas-vindas a vocês, sintam-se todas as pessoas acolhidas, obrigado por terem escolhido estar aqui conosco hoje. Hoje, então, nós estamos dando prosseguimento à nossa Semana Pedagógica Integrada e nós estamos tendo o prazer de receber hoje o professor doutor José Eduardo Lanucci, da Unesp, que vai falar sobre da produção da deficiência, a promoção da acessibilidade, possibilidades para uma educação inclusiva. E essa ação de formação, pessoal, ela era para estar ocorrendo nesse momento, né, de forma presencial no campus Criciúma e com transmissão pelo YouTube. No entanto, nós tivemos uma intercorrência, né? Ontem, infelizmente, o professor estava a caminho, né, de Florianópolis e, devido às condições do tempo, o voo não conseguiu pousar em Florianópolis, e aí o professor precisou regressar para São Paulo, né? E o professor não conseguiu mais vir novamente. E aí, então, nós precisamos tomar essa decisão, né, de mudar o formato dessa formação. Então, nós precisamos cancelar o presencial no campus Criciúma, que nos receberia hoje presencialmente, e optarmos, então, pelo formato remoto. Então, embora isso seja alheio à nossa vontade, né, nós pedimos desculpas ao fato, né, de nós não estarmos em Criciúma hoje, né, para as pessoas que estavam se organizando para nos acompanhar presencialmente, né, mas estamos aqui no YouTube, agradecemos a presença de todos e todas e temos a alegria de pautar esse debate, né? Educação inclusiva, educação especial são temas caros para essa gestão, né? E mais uma vez nós temos um ciclo de formação continuada em educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Já tivemos várias ações de formação e essa formação é mais uma, né, em que nós estamos pautando essa tão importante questão, essa tão importante pauta, esse tão importante debate com o qual a atual gestão do IFSC tem um compromisso muito forte. Então, muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui, minha gratidão profunda ao professor Lanucci pelo aceite, muito obrigada a todas as pessoas que estão trabalhando para que esse momento fosse possível, em especial ao colega Jefferson, que está fazendo a transmissão, ao colega Rogers, a colega Luciana Carrion, a quem eu chamo aqui, que vai conduzir os trabalhos, que vai fazer a nossa mediação, que vai conduzir esse momento e que sempre está com a gente aqui nos nossos momentos de formação continuada, e também os nossos intérpretes de Libras, né? Nós brincávamos no início aqui do nosso encontro aqui na sala, né, que para a gente começar a falar em acessibilidade, nós precisamos ter conosco, né, os nossos colegas intérpretes de Libras e o seu importantíssimo trabalho, né, para levar essas questões a todas as pessoas, né. Então, agradeço demais a todas e todos, agradeço a querida colega Luciana pela parceria, pelo trabalho sério nessa frente de formação, com quem eu sou muito feliz em trabalhar, e passo a palavra à professora Luciana, então, para ela dar seguimento a esse momento, chamando o professor e dando início aos trabalhos propriamente ditos. Muito obrigada, grande abraço e que tenhamos uma excelente tarde de reflexão.
Professora, nós não estamos lhe ouvindo. O seu áudio não está saindo. Ai, desculpa. É Agora a sim, Luciana obrigada. sendo Luciana. Obrigada. Uma ótima tarde a todos e todas, né? Meu agradecimento à professora Eliane por essa parceria, por esse convite. Já há 2 anos que estamos trabalhando nesses ciclos de formação e agora chegamos na Semana Pedagógica Integrada do IFSC, a nossos todos os 22 campos e reitoria, em que buscamos trabalhar essa temática, essa perspectiva na construção de uma cultura inclusiva dentro da nossa instituição. E com isso nós contamos hoje com a presença desta pessoa que tem um destaque nacional na temática, nosso professor Eduardo Lanucci. Seja muito bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco. E eu gostaria de, antes de apresentar o professor Eduardo, me autodescrever, né? Eu sou uma vó, jovem vó, com os cabelos na altura dos ombros, castanhos, uso óculos, estou usando brinco e fone de ouvido, um colar com meus 2 filhos. Sou morena, parda, olhos castanhos, e agora então vou passar a apresentar o nosso palestrante de hoje. Professor José Eduardo Lanucci, professor do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia, FCT, da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, de Presidente Prudente, onde também é professor do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação. Participa como pesquisador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, LEPED, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, onde concluiu o doutorado em Educação em 2019. É mestre em Educação pela Unesp, 2015, graduado em Pedagogia pela Universidade 9 de Julho, Uninove, em 2012, e em Matemática pela União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo, Faculdade Presidente Venceslau, FAPREV, em 2009. É parecerista de Revista Brasileira de Educação, RBE, da Revista Brasileira de Educação Especial, RBE, da Revista Polifonia do Centro Latino-Americano de Inclusão, CELEI, do Chile, dentre outras. No ensino, pesquisa e extensão, dedica-se aos temas de inclusão escolar, formação de professores, processos de ensino, avaliação da aprendizagem e narratividade na pesquisa educacional. Professor Eduardo Lanucci, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, é com quem a gente abre as portas da nossa instituição com confiança, sabendo que será uma tarde rica de muito aprendizado e que possamos construir a nossa cultura inclusiva de forma responsável com a nossa educação. Muito obrigada e lhe entrego a palavra. Boa tarde, agradeço mais uma vez o convite, né, da Eliane, da Luciana, agradeço também a participação do Jefferson, que está tornando aqui minha fala acessível às pessoas, né, que não, por algum motivo, não conseguem ouvir os sons da fala nesse momento. E, né, fico um pouco triste por não poder estar presencialmente aí com vocês. Ontem aconteceu esse imprevisto no voo e sorte que deu tempo de voltar e eu até mostrei para as meninas aqui antes de iniciarmos a transmissão. A mala está aqui ao lado, porque eu cheguei e tem assim 5 minutos, literalmente mesmo, do aeroporto. Que bom que a tecnologia nos permite, né, conversar assim à distância e manter o evento, ainda que não seja como gostaria, né? Gostaríamos. Pelo menos eu posso falar que eu conheço Florianópolis de cima, né? Porque a gente chegou a sobrevoar Florianópolis, só não conseguimos descer. Que pena. Bom, eu sou um homem de 35 anos, tenho pele clara, cabelos escuros, lisos, pretos, uso barba, estou usando um óculos de correção, um formato arredondado, azul marinho, e uma camiseta de gola polo listrada bege e azul. Estou em frente a uma parede bege, com uma estante de madeira, com livros e alguns objetos de decoração, e quadros também na cor marrom. Meu sinal em libras é o L de Lanucci, contornando aqui o formato da minha barba. É isso.
Bom, então, mais uma vez, obrigado ao Instituto Federal de Santa Catarina pela oportunidade de falar de um assunto que, para mim, é tão importante, que é a inclusão escolar, né? E hoje, quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, né, que tipo de contribuição que eu poderia levar para essa discussão que você já vem fazendo, né, enquanto instituição, em relação à inclusão nos espaços educacionais, né? E tem uma questão que eu venho pesquisando recentemente, tanto na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde eu era professor efetivo até o ano passado, e também desde o ano passado aqui na Unesp, né, onde eu ingressei por questões familiares, eu trouxe o meu cargo para cá. Então, nessas instituições, eu tenho pesquisado bastante, pessoal, a produção da deficiência nas instituições de ensino, né? Mas como assim a produção da deficiência? As pessoas não nascem com a deficiência? A deficiência não é uma questão biológica do corpo da pessoa, né? Seja o corpo físico ou intelectual. Será mesmo? Será que essa é a única forma de compreendermos a deficiência? Então, essa é a discussão que eu venho propondo para a gente pensar, então, dessa produção até a promoção da acessibilidade, né? E para a gente pensar tudo isso em possibilidades para uma educação de fato inclusiva. Então, eu fiz alguns slides, assim, simples mesmo. Esse de abertura, por exemplo, tem um fundo salmão, cor-de-rosa bem clarinho, e uma margem marrom com letras marrons. E à direita, na parte inferior, tem um símbolo do meu grupo de estudos aqui, que é o NEP, Núcleo de Estudos e Práticas Inclusivas, tá? Então, pessoal, eu trabalhei como professor de matemática durante mais de 10 anos, 11 anos, na educação básica. Então, hoje eu trago essas experiências da educação básica para a gente pensar também nas escolas técnicas de ensino profissionalizante, no ensino superior, continuarmos pensando na educação básica, né? Mas foi nesse espaço, lá na educação básica, trabalhando com crianças, que eu percebi a urgência de pesquisarmos e de fazermos uma educação para todos, né? Então, o que eu trago aqui hoje, muito do pouco que eu sei, vem dessa experiência na educação básica. Então, eu trago aqui alguns exemplos para que a gente possa pensar juntos aqui sobre possibilidades de fazermos uma educação para todos, né? A gente está sempre discutindo as dificuldades, as impossibilidades de fazermos uma educação para todos, o quão difícil é esse trabalho, né? E nós, professores, gestores educacionais, temos uma grande demanda de trabalho, de atividades, uma grande exigência de formação, por isso estamos aqui, né, discutindo esse assunto mais uma vez. Mas eu acho que é importante pensarmos nas possibilidades mesmo, né? Ainda que esse sistema educacional brasileiro seja tão excludente, né, categorize tantos alunos, parta de um modelo pré-estabelecido e tudo mais, apesar disso, o que nós, professores e gestores, famílias, estudantes também, podemos fazer? Acho que a gente tem que focar naquilo que a gente pode fazer. Então, isso eu acho que é importante, para a gente sempre olhar aqui para essas reflexões que eu trouxe, mas com a ideia de como é que a gente pode ultrapassar essas barreiras que existem, essas dificuldades, e fazer uma educação para todos, tá bem? Então, eu vou pedir para passar o slide para mim, por favor. Tá? E agora não é mais o Jefferson que está sinalizando a minha fala. Eu não sei o nome da intérprete, mas, enfim, obrigado. E vamos começar, então, com 3 perguntas. A intérprete é a Daniele. Daniele, muito obrigado, viu? Trouxe 3 perguntas para a gente iniciar o nosso bate-papo. Primeiro,
para cada um que estiver aí assistindo pensar. O que você mais aprendeu na escola? Você tinha liberdade para aprender na escola? E a terceira pergunta, você usa hoje todos os conhecimentos que adquiriu na escola? Pensando mesmo, parece uma visão meio utilitarista, né, do conhecimento, mas é essa a ideia mesmo. A gente está utilizando tudo aquilo que aprendemos na escola, ou você se lembra de tudo que aprendeu na escola, que você estudou para as provas, que os professores cobravam, né, como se aquilo fosse um sinônimo do sucesso pessoal, acadêmico, né? Vocês usam tudo isso? Né? Por que eu trouxe essas perguntas? Porque, às vezes, nós ainda temos, enquanto professores, né? E quando eu falo professor, eu estou me referindo à gestão educacional também, que também é constituída por professores, né? Nós ainda temos uma ideia de replicar aquela ideia do Comênios, que era o pai da didática, né? Conhecido como pai da didática, de que temos que ensinar tudo a todos, e que os estudantes aprenderão tudo. Ninguém, gente, ensina tudo, ninguém aprende tudo. Né? Nós fazemos uma seleção com base em um currículo e determinamos que esse é o conhecimento mais importante para esse estudante em um determinado curso, em um determinado período da vida escolar. Mas existem outros conhecimentos que são produzidos na vida escolar de um estudante e que muitas vezes são ignorados. Existem conhecimentos também que são trazidos por eles até a escola e que nós, professores, não nos damos conta da importância, da riqueza desse conhecimento, né? E como a gente ainda tem muito forte a ideia de que preparamos o aluno para o mercado de trabalho, né, não para o mundo do trabalho, com todas as possibilidades de criação que existem, mas para o mercado, para aquela questão bem, sabe, pragmática, neoliberal mesmo, do produtivismo, da cópia de um modelo estabelecido. Então, a gente começa a restringir aquilo que naturalmente emancipa o sujeito, que é a produção do conhecimento dele. E a gente começa a determinar, isso serve, isso não serve, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui vai te ajudar, isso aqui não vai. Se você aprender só isso, você não vai ser bem-sucedido, porque nós temos uma ideia fixa do que é ser bem-sucedido, do que é aprender, de como que a gente vai controlar a aprendizagem do outro, por qual mecanismo, né? Qual é o mecanismo, o instrumento mais eficiente para saber o que o outro está pensando, que nota que a gente atribui. A gente começa, então, a escalonar, colocar ali mesmo numa balancinha tudo. Então, o aluno que tirou 4,9 é um aluno fraco, o que tirou 5 é regular, o que tirou 6 já está indo para o bom. A gente começa, então, a hierarquizar conhecimentos, comportamentos, falas, porque nós temos em mente muito forte a produção da normalidade, o que é normal, o que é comum, o que é convencional. E nessa lógica, fica muito fácil dizer quem é o aluno típico, atípico, normal, especial ou comum, especial, o aluno capaz e o incapaz, o avançado e o atrasado. Fica muito fácil. Então, um convite, né, para que todos nós possamos hoje fazer essa discussão sobre educação inclusiva, entendendo que tão nocivo quanto, tão perigoso quanto a definição do que é a deficiência apenas como um fator biológico, é também a repetição desse modelo de normalidade, é a produção da normalidade. Isso também, para o processo pedagógico, é muito prejudicial para alguns estudantes. E aí eu estou me referindo aqui não apenas aos estudantes considerados público-alvo da educação especial, ou seja, alunos com deficiência, com transtornos do espectro autista ou altas habilidades de superdotação. Eu estou falando de todo e qualquer estudante que fugir à regra, a essa regra que é uma produção social, né? A sociedade diz isso é normal, isso não é. E a gente acaba comparando os outros a partir daí.
tá? Então, para a gente... pode passar o slide, por gentileza. Agora, o slide permanece com a margem marrom e o fundo branco, letras pretas e vermelhas, tá? Então, para a gente pensar um pouco em como nós definimos o modelo e fazemos generalizações, trouxe aqui uma pergunta, olha. Uma frase e depois uma pergunta. Cozinha muito bem. Peixes e churrasco são sua especialidade. O tempero, o mais simples possível. Durante o preparo dos alimentos, toma sua cervejinha artesanal. Quem provavelmente é essa pessoa? É um homem ou é uma mulher? Pessoal que está aí nos assistindo, o que vocês acham? Que essa frase se refere a um homem ou a uma mulher? Enquanto vocês vão pensando, vou passar para outra pergunta. Trouxe aqui para vocês a imagem de um carro arranhado. Então eu pergunto, quem bateu o carro? Um idoso ou um jovem? Estou aguardando ainda a manifestação das pessoas lá no YouTube, hein? Que está nos assistindo. A Eliane já disse aqui que acha que foi um homem que estava fazendo essa comida aí, tomando sua cervejinha. E agora, quem bateu o carro? Um idoso ou um jovem? E vamos para a terceira pergunta. O aluno novo chegará amanhã. Ele sabe se expressar por desenhos, desenha muito bem, inclusive. O pai disse que até consegue fazer amigos. Ama continhas e faz tudo de cabeça. Mas no caderno não escreve uma linha. Quem provavelmente é esse aluno? É um estudante com deficiência intelectual, com autismo ou com altas habilidades e superdotação? Marinei disse que é um homem que estava cozinhando e que é um jovem que bateu o carro. Gisélia disse, pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Bom, tudo isso, essas perguntas, né? O que tem a ver isso com a inclusão? Será que tem? Será que não tem? Pode passar o slide, por favor. É só para a gente pensar em um grande problema que está na base da exclusão escolar e social, de modo geral. Não só das escolas, mas de todos os espaços, né? Nós estamos falando da fixação da identidade, né? Quando você acha que, por conta de uma característica, de um comportamento, de um gesto, a gente consegue definir quem é essa pessoa, generalizando, sem conhecer quem é de fato, nós estamos fazendo o quê? Reproduzindo o identitarismo, essa lógica da identidade. A gente fixa no outro algo que supostamente o representa. Isso acontece por questões de gênero, por questões de etarismo, por questões de orientação sexual, de classe social e também por questões voltadas ao que conhecemos por deficiência, né? Então, quando você, por exemplo, diz assim, olha, você vai dar aula naquela sala que tem tal aluno que é DI, ou nem fala o aluno que é DI, a gente já diz assim, eu vou dar aula lá para aquele aluno DI, né? Então, a impressão que dá é que o DI, a deficiência intelectual, é o que representa essa pessoa, né? Então, você fixa uma identidade. Ou então, quando a gente diz assim, poxa vida, que coisa boa, todos os meus alunos participaram da aula, até aquele aluno com autismo. Então, isso também é uma fixação da identidade nessa pessoa. Quer dizer, você está dizendo que, surpreendentemente, ele foi bem apesar disso ou daquilo. Então, enquanto nós tivermos
nas nossas concepções educacionais e na nossa prática, a identidade como uma base, nós corremos o grande risco, né, de excluir todo e qualquer estudante que fuja a esse modelo, a essa cópia de um modelo previamente estabelecido. Então, a gente começa a dizer, esse é diferente, esse é especial, esse não é típico, ele é atípico, esse aqui tem alguns traços específicos, ele tem uma necessidade especial, né? Porque nós estamos muito acostumados e tendemos a dizer o que é normal. E a gente também se acha capaz de definir o que é uma necessidade educacional comum, o que é uma necessidade educacional específica, que o professor não vai dar conta. Então, começamos por aí a nossa discussão sobre o que é, de fato, uma educação para todos. É uma educação que não fixa identidades nos alunos. Então, um aluno, ele pode ser inicialmente reconhecido apenas pelo nome dele. Não há nada, nenhuma experiência anterior, não há nenhum aspecto que limite essa pessoa de produzir coisas novas, de aprender novas coisas, de participar da nossa aula de outro modo. Não há nada que garante que esse sujeito esteja fixado para sempre dentro de uma identidade, dentro de uma caixinha, né? Dentro de um rótulo. Nós precisamos não apenas combater o rótulo, mas não criar outros rótulos para ninguém. Então, cada um é um ser singular que chega até nós e que a Luciana está aqui lembrando também o aluno da educação especial. Pois é, a educação especial, ela é uma modalidade que vai apoiar, né, a acessibilidade para que esse estudante permaneça onde? Na educação comum, que é o espaço de todos. Não é verdade? Então, não fixar identidades é um bom caminho para que a gente consiga promover uma educação para todos. Pode passar o slide, por favor? Trouxe aqui uma imagem de uma escola em que eu trabalhei, né, fiz minha pesquisa de doutorado nela. É uma escola, como eu disse para vocês, da educação básica. É um trabalho com crianças. E quem estiver nos assistindo, professoras, né, do Instituto Federal, tente, então, por gentileza, né, trazer essa realidade para a atuação de vocês, né? Nós temos aqui uma turma de terceiro ano, mas acho que segundo ou terceiro ano, fazendo compras no mercadinho dentro da sala de aula. É uma atividade que muitos professores fazem, né? Uma atividade que demanda tempo, planejamento, né? E a professora, né, sentada aqui de costa para a gente, né? Ela tem uma calculadora, um pacotinho de bala que um estudante levou para servir de troco, e a outra professora da educação especial, né, está acompanhando um dos alunos. Então, veja, tem uma riqueza de materiais envolvendo a aula. É uma aula totalmente contextualizada, né? O conteúdo matemático é contextualizado por uma situação real, né? Fazer compras no supermercado. As crianças têm listas de compra, uns usam calculadora, outros fazem a conta mentalmente, trabalham com as operações de diversas formas, produzem diferentes registros, ou seja, é uma aula que todo mundo gostaria de, né, penso eu, né, que todo mundo gostaria de ter presenciado, uma aula de matemática muito rica em recursos, elementos, um planejamento muito bem feito. No entanto, um dos estudantes, ele é acompanhado pela professora que realiza o atendimento educacional especializado, e as explicações do conteúdo matemático são feitas por ela para esse estudante especificamente, né? Então, por mais que exista ali uma boa intenção por parte do professor, e isso foi muito debatido entre nós, e depois nós
transformamos essa prática, aproveitamos todo o conhecimento matemático da professora da sala de aula comum, né? Essa foi a primeira experiência que eu filmei nas minhas pesquisas nas escolas, né? E aí a gente chegou à conclusão, refletindo, eu, os estudantes, as próprias professoras, de que havia naquele momento, pela falta de conhecimento do que é o atendimento educacional especializado, uma terceirização do ensino. Porque o professor da educação especial não é o professor que vai ensinar um conteúdo. O Jefferson vai sinalizar agora. Isso, vamos lá. Então, o que será que faz a educação especial enquanto modalidade? Esse é o Everton. Desculpa, Everton. Obrigado, viu? Então, o que faz a educação especial dentro desse processo pedagógico que pretende ser inclusivo? Será que individualiza o ensino para alguém? Será que o professor da educação especial é responsável por ensinar matemática e qualquer outro componente curricular? Será que ele faz mesmo uma adaptação do currículo para um determinado aluno? Né? Inclusive, eu estava até olhando um material que a Luciana me enviou. Eu queria lembrar aqui o título desse documento, que me chamou muito a atenção. Eu não sei até que ponto esse documento impacta a prática de vocês aí de Santa Catarina, né? Mas é um documento que eu fiquei muito preocupado quando li, que são as diretrizes do AEE, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, né? E esse documento ele vai trazendo aqui, por exemplo, qual é o objetivo do AEE, o que faz um professor do AEE, e ele destaca aqui, né, esse documento da rede, duas funções, né, dentre outras coisas, a adaptação curricular e um plano educacional individualizado. Então, gente, nenhum nem outro. O atendimento educacional especializado, ele não tem como função ensinar à parte um determinado aluno, ainda que dentro da sala de aula comum, porque isso caracteriza uma prática de integração. É a educação especial substitutiva, né? Não há como dizer que ela complementa, porque ela está, embora dentro da mesma sala de aula, embora fisicamente próximo aos estudantes, eles estão vendo um conteúdo diferente, simplificado, à parte. Estão conversando com quem nesse momento? Que contexto é esse? Isso é participar do mesmo contexto da aula? Qual é a função da educação especial, então, na perspectiva da educação inclusiva? E alguns dizem assim, olha, mas adaptando o currículo, fazendo um plano de ensino individualizado, um plano educacional individualizado, é a maneira que esse estudante vai ter acesso a um conteúdo. De fato, ele vai ter acesso a um conteúdo, mas esse acesso ocorre de forma inclusiva? Nós não estamos querendo uma educação especial na perspectiva de uma educação inclusiva? Então, esse não é o caminho. O caminho da educação especial é a acessibilidade. E por meio da acessibilidade é que um estudante vai ter acesso às atividades que são programadas, planejadas para toda a sua turma, incluindo ele, que pode vir ou não a encontrar uma barreira no meio para se desenvolver. Então, o que eu estou dizendo aqui é que quando a gente não tem clareza do que é o atendimento educacional especializado, que é esse serviço pelo qual a educação especial ocorre, né? Ou então, por exemplo, no Instituto Federal, eu não me lembro agora o nome, como vocês denominam, mas, por exemplo, existe um núcleo de acessibilidade e inclusão, não me lembro aqui agora, mas o que se faz, então, nesse núcleo? O que se faz com base na educação especial para promover uma educação para todos? É terceirizando o ensino para os professores da educação especial? É trabalhando à parte com determinados alunos? Ou é já pensando desde o planejamento de uma aula para a turma toda, para que todo mundo participe segundo a sua capacidade? Não é participar do mesmo modo, mas segundo a sua capacidade, né? Pode passar o slide, por favor? Então, para a gente entender tudo isso, nós precisamos ter alguns pontos de partida. Então, por exemplo, inclusão escolar só se dá em espaço comum.
né? Hoje eu vejo que há um retrocesso muito grande no campo científico mesmo, algumas pessoas dizendo, olha, mas será mesmo que a inclusão, o melhor lugar para que ela ocorra é a escola comum? Será que não é melhor a gente ter espaços mesmo específicos para determinados estudantes? Então, é uma discussão lá dos anos 60 aqui no nosso país, quando inicia-se com a LDB de 61, o período de integração escolar. Então, acreditar que a inclusão pode se dar fora dos espaços comuns é um grande equívoco, né? Inclusão diz respeito aos espaços comuns. Não dá para incluir num espaço que é excludente, né? A Luciana está aqui me lembrando, é o Núcleo de Acessibilidade Educacional, NAE. Muito bem. Bom, inclusão diz respeito a quê? Acesso incondicional e restrito, sem questionar quem pode ou não estar no espaço comum de ensino, né? A permanência, não basta estar lá, ter acesso e depois trancar a matrícula, abandonar o curso. Tem que permanecer. E não basta acessar e permanecer sem participar. Todos têm que participar. Mas participar como? Do seu modo. Não adianta, numa perspectiva inclusiva, o professor da sala de aula comum levar, por exemplo, para trabalhar com um conteúdo, apenas uma lista com perguntas objetivas, porque tem estudante que não consegue aprender ou manifestar o que aprendeu por meio desse instrumento. Ele tem que ter uma variedade de atividades. Dá muito trabalho, exige formação, planejamento, né? Eu sei disso. Mas, se você leva, por exemplo, para uma aula que seja de matemática, que seja de história, enfim, só uma lista com questões para o aluno responder, a gente pode cair nessa armadilha de achar que aquilo ali tem que ser adaptado para o estudante que não dá conta. Não é que o estudante não dá conta, é que o estudante pode e tem o direito de manifestar o que ele sabe a partir de outras oportunidades que não sejam uma mera lista de exercícios. Então, é essa participação de todos que a gente quer. Se cada um tem um desenvolvimento diferente, singular, um modo de estar na sala de aula que é único, nós temos, então, que individualizar o ensino para essa pessoa ou preparar uma aula com atividades diversificadas nas quais todos possam mostrar o que sabem. Esse é o caminho. E é isso que vai garantir a aprendizagem, mas não é aquela aprendizagem reprodutora em que o professor diz e o aluno repete. É a aprendizagem segundo a potencialidade que esse estudante tem, segundo o que ele tem condições de aprender de tudo que o professor oferece. Então, ensinar é uma coisa, aprender é outra. Eu preciso me garantir, enquanto professor, para um bom processo de ensino, com atividades que são ricas a ponto de todo mundo participar delas, sem que eu preveja que existe um modelo de aluno a quem eu vou preparar uma aula e depois eu vou e adapto para o outro. Isso não é um processo de ensino inclusivo. Se a gente vai por essa lógica, a gente acaba achando que é possível uma inclusão parcial. Mas será que todo mundo pode estar mesmo na escola comum? Essa discussão, gente, não cabe a ninguém. A educação ela é para todos. Esse é um preceito constitucional. E quando a Constituição diz que a educação é para todos, ela não está dizendo que é qualquer educação que é para todos. É a educação pública comum de qualidade. É essa educação que é para todos. Não adianta também fingirmos que apenas o fato de estarmos juntos fisicamente garante a inclusão. É preciso muito mais do que só estar junto de alguém fisicamente. Não, a gente tem que estar comungando da mesma discussão, participando do mesmo debate, ainda que cada um acesse as informações desse debate, dessa discussão, dessa aula, de uma forma, com recursos individualizados a quem necessita. Isso é óbvio, né? Por exemplo, Libras, ou por meio do Braille, por meio de uma letra aumentada, por meio de um texto impresso num papel com a cor, com destaque da cor, né? Porque tem baixa visão. Enfim, são recursos individualizados para que todo mundo tenha acesso à mesma informação e produza, assim, o seu conhecimento, tá?
Bom, então a inclusão parcial também é impossível. Matematicamente, né, não tem como a gente pensar em incluir parcialmente, nem pedagogicamente, esse inclusão parcial é um equívoco. Esse é outro ponto de partida. Ou inclusão é para todos, ou ela não é inclusão, ela é integração. Pode passar, por favor. Outro ponto de partida, o professor sozinho não faz verão. Ele precisa da equipe gestora. E, às vezes, de outros profissionais, ou seja, da rede intersetorial, né? Então, o professor tem que ter um apoio também da gestão, porque não adianta esse professor querer, por si só, fazer um processo pedagógico inclusivo, e aí vem a gestão, a supervisão de ensino, e vai pedir, mas onde que está o seu plano individual de ensino? E aí os professores se veem de que forma? Obrigados a fazer um plano individual de ensino, ainda que saibam que esse não é um caminho inclusivo. Então, há, né, que haver uma coerência entre o que os professores fazem, o que a gestão exige, e as famílias também precisam ser orientadas nesse sentido. Eu tenho presenciado muitos problemas em redes, justamente porque a família espera das escolas, né, dos institutos de educação, das diretorias de ensino, instrumentos que não são da educação. Então, a gente tem que ter o quê? Conhecimento para argumentar e dizer, olha, isso é da educação, isso não é assim que a gente faz. Os professores têm que ter essa certeza do que eles estão fazendo para promover o ensino para todos. E aí, tem uma questão que interfere diretamente nessa decisão da escola, que são os conhecimentos da saúde. Então, prever que exista uma articulação do trabalho pedagógico com a rede intersetorial, que pode incluir médicos, psicólogos, psicopedagogos, prever tudo isso não é o problema. O problema é quando a gente acha que os conhecimentos da saúde são mais importantes do que os conhecimentos pedagógicos. E aí a gente começa a dizer, bom, esse estudante aqui é da educação especial, não é meu. O que o médico dele disse? E o psicólogo determinou o que nesse processo de ensino? Nem psicólogo, nem psicopedagogo, nem médico são mais indicados para dizer o que deve ser feito no processo de ensino do que o especialista no ensino, que somos nós, professores da sala de aula comum. E esses conhecimentos da saúde vêm para nos apoiar no nosso trabalho. Então, de fato, durante uma crise que um estudante, por exemplo, com autismo possa vir a ter, né? Eu não sei, eu, Eduardo, professor de sala de aula comum, talvez eu não saiba lidar com esse momento, com essa questão de comportamento ali durante uma crise. Então, o conhecimento, né, eu nem sei se o termo crise é o termo adequado, se não for, peço desculpas, mas eu estou dizendo como chega para mim os casos aqui da diretoria de ensino, eles vêm com esse nome, né? Então, quando a pessoa fica totalmente, ela sofre um desequilíbrio por alguma questão ali do meio, né? Então, gente, eu não sei lidar, eu posso ter o apoio de conhecimentos da saúde para me ajudar a lidar com esse caso, né? Quando alguém se desregula. Agora, achar que esse conhecimento é mais importante do que o pedagógico é também um grande problema que a gente precisa ficar muito atento, tá bem? Então, porque nós não temos como dizer esse estudante eu consigo dar aula e aquele não. O bom professor dá aula para todo aluno, né? Pode passar, por gentileza. A acessibilidade é condição para que a inclusão aconteça. Não há como classificarmos um espaço, uma instituição de ensino como inclusiva se ela não for acessível. E por acessibilidade, eu não estou entendendo apenas a construção de uma rampa, a construção de uma porta mais larga para passar uma cadeira de rodas. Eu estou falando da acessibilidade que se dá a partir da eliminação de barreiras, sejam elas físicas ou comunicacionais, linguísticas e as atitudinais, que são, às vezes, né, a mais difícil de ser eliminada, porque ela é muito subjetiva, né? Tem a ver com o modo como você trata o outro e como o outro te trata. Então, tudo isso envolve acessibilidade. Tudo isso, né, diz respeito à acessibilidade. Outro ponto de partida, a inclusão é um direito incontestável. Não há como contestarmos o direito de alguém estar ou não em um determinado espaço pedagógico.
E também a inclusão, ela não depende da fixação de identidades. Esse, então, é outro ponto importante. Às vezes nós dizemos assim, olha, temos que identificar quem é o aluno atrasado, o aluno mais fraco, o aluno que mais depende aqui de um ensino assim ou assado, enfim. Porque é identificando esse aluno diferente que nós vamos fazer um processo pedagógico inclusivo. Nós temos que identificar, para um processo pedagógico inclusivo, as necessidades de todos os nossos alunos. E temos, então, que dar oportunidade nesse espaço, nessa escola, nessa instituição, para que todos manifestem as suas necessidades. Isso tem a ver com todo mundo, não só com um ou com o outro. Então, não é pela identificação do diferente, do suposto diferente, que a gente promove uma educação inclusiva, mas sim pela identificação das necessidades formativas de todos. E aí o professor não vai dar conta mesmo sozinho de tudo isso. Ele precisa, então, de uma equipe que trabalhe, uma equipe escolar que, em coerência com esses princípios, o ajude a identificar quais são essas barreiras que esses estudantes enfrentam no seu processo de escolarização. Bem? Pode passar, por gentileza. Eu trouxe também uma discussão rápida sobre os aspectos históricos e legais sobre tudo isso que a gente está aqui discutindo. Nós tivemos 3 períodos históricos voltados à inclusão. O período de segregação, com as escolas especiais e uma vida totalmente à parte, então eram pessoas mesmo separadas, pessoas comuns com pessoas comuns, pessoas especiais com pessoas especiais, ou com pessoas anormais, que são as pessoas que fogem à norma, por isso anormal, ou excepcional, quando a gente tem lá na LDB de 61 esse termo, ou necessidades educacionais especiais, portador, e assim por diante, que são os termos utilizados para se referir às pessoas que hoje conhecemos como público-alvo da educação especial. Bom, nós temos também o período de integração, que no Brasil começa na década de 60, vai até os anos 90, que é um acolhimento parcial. Então, nós vamos identificar quem são as pessoas diferentes e dentro desse grupo de diferentes, a gente seleciona quem é que vai dar conta de estudar nas escolas comuns, nos espaços comuns, não são todos. Não dá para incluir todos. Então, por isso, uma inclusão parcial, entre aspas, aí, porque não existe inclusão parcial. E nós queremos, então, avançar disso tudo para irmos para a inclusão. E a inclusão, gente, tem a ver com o acolhimento incondicional e a valorização da diferença de cada pessoa. Então, não é como a professora Maria Tereza Mantoan diz, é sairmos da ideia do diferente e irmos para a diferença. E a diferença está em quem? Em todos nós. Então, a gente precisa pensar num processo pedagógico que se faz com todas as pessoas, sendo todas elas diferentes umas das outras. Pode passar, por gentileza. Toda vez que nós temos, então, a comparação dos estudantes, a definição de quem é o diferente, nós estamos indo por um processo pedagógico que não é o inclusivo. E a nossa Constituição, lá em 88, ela já determinou que a educação é um direito de todos, determinou a nossa liberdade de aprender como um dos princípios do ensino. Então, as pessoas não vão aprender a mesma coisa no mesmo tempo, do mesmo modo. Não vão apresentar esse conhecimento construído a partir dos mesmos instrumentos. Como é que a gente faz, então, isso? Como é que a gente se organiza enquanto instituição para validar, para legitimar como verdadeiro, como suficiente, outras formas de ser e estar na escola que não são aquelas tidas como convencionais? Nós estamos fazendo, de fato, um trabalho que está aberto a essa liberdade de aprender do outro? Porque olha o que diz o artigo 208. Acesso, um direito de todos, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, ou seja,
da educação básica até o ensino superior, passando pelo ensino técnico, da pesquisa e da criação segundo a capacidade de cada um. Então, isso para mim, o artigo 208, inciso 5, é suficiente para entendermos o que é de fato que a educação brasileira espera, né? Uma educação que olha para a capacidade de cada um. Mas a gente faz o quê para nivelar tudo isso? Uma prova lá no final do bimestre para nivelar os conhecimentos. A gente organiza um trabalho pedagógico totalmente voltado para a habilidade e competência que não tem a ver com o sujeito real, mas com o sujeito imaginário. E quando ele não mostra que atendeu essa expectativa, essa habilidade, essa competência, os alunos são classificados e os professores também. Ué, o que esse professor fez que esse estudante não alcançou a habilidade desejada? Esse professor não fez nada? E aí o professor se mata o semestre inteiro e ainda é visto como aquele que não deu conta, porque o sistema impõe uma meta que é impossível de ser alcançada, que é a homogeneização da aprendizagem. E nós, professores, somos julgados por isso e as equipes gestoras também. Mas para que não sejamos julgados por isso, nós temos então que mostrar que todos aprenderam. E a gente mostra como? Valorizando o que cada um faz, o que cada um aprendeu a partir de um conteúdo. É como se eu esperasse, ao final aqui dessa fala de hoje, a Eliane e a Luciana mandassem para vocês um questionário sobre o que é o tema aqui que a gente está tratando hoje, e todo mundo esperasse que vocês dessem as mesmas respostas do mesmo modo. Isso nunca vai acontecer. Porque enquanto a gente está aqui falando, um está pensando na aula que tem que preparar, um está tendo uma dificuldade para entender um determinado conceito, o outro está aqui pensando no conteúdo de geografia que tem que trabalhar com o aluno que é cego. Então, cada um está fazendo uma relação com esse conteúdo que eu estou passando. Não há como a gente pedir que a Jacinta, que a Marluce, que a Ana Cristina, que a Eliane, que a Gisele, que a Marinei, que todo mundo que está aqui assistindo e comentando aqui no chat, que todo mundo aprenda a mesma coisa. É impossível. É uma meta, a Morgana, lá do Campus Continente, é impossível a gente querer que todo mundo tenha aprendido a mesma coisa, mas nas escolas a gente faz isso. A gente espera que os alunos tenham aprendido do mesmo modo. Pode passar, por gentileza. Então, olha só, o Decreto 3.298 definiu a educação especial como uma modalidade complementar ou suplementar à formação do estudante. Então, antes, lá no período de integração, definia-se. Esse aqui é da educação comum, esse é da educação especial. Se a educação especial é uma modalidade que complementa ou suplementa a formação, ela não vem para substituir o ensino. Ela vem como um apoio. Mas um apoio para quê? Para acessibilidade. Então, temos que tomar muito cuidado com essa tendência que ainda existe nas escolas de terceirizar o ensino de um determinado grupo de estudantes, né, a uma terceira pessoa, a um professor de apoio, a um psicopedagogo, a um professor acompanhante. Temos que tomar esse cuidado. Tá? Não tem como a gente falar, eu dou aula para 22 alunos e mais 3 com deficiência. Não, você tem 25. Cuide dos 25. Prepare a aula para os 25, de modo que cada um aprenda do seu modo. Tá? Pode passar, por favor. Nós temos também a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que vai definir que uma pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos que, em interação com barreiras, pode ter a sua participação prejudicada. Então, uma pessoa, por exemplo, que é cega, não necessariamente ela vai viver uma situação de deficiência. Ela tem um impedimento na visão. Mas se ela tiver acesso à descrição das imagens, à descrição dos espaços em que ela vive, ela tem acesso ao texto em braille, a instituição por meio da educação especial, né, e do serviço AEE,
promove uma formação para esse estudante em braille, para que ela consiga ler com autonomia. Ela usa um recurso de tecnologia assistiva, né, um programa no computador que faz a leitura do texto para ela, a leitura em áudio. Qual é a barreira que ela enfrenta? Ainda que o impedimento visual permaneça, ela não vive a situação de deficiência. É isso o que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência traz. Então, ainda que chegue ao Instituto Federal de Santa Catarina estudantes com impedimentos de natureza física, mental, intelectual, sensorial, qual é a função dos institutos federais? Não produzir as barreiras para que essas pessoas não vivam situações de deficiência. Pode passar, por gentileza. Então, nós não vamos ter condição, por exemplo, por meio de adaptações razoáveis, que é o que a Lei Brasileira de Inclusão diz, né, que se refere à tecnologia assistiva, nós não vamos conseguir, não é para curar a pessoa, bem numa visão de integração, não é para resolver o problema da pessoa, não é isso que a gente quer mais. Não estamos falando de práticas de reabilitação, nós estamos falando de uma educação especial que busca identificar as barreiras que existem nesse espaço escolar, eliminá-las e também não produzir outras. Né? Porque a gente sempre fala de eliminar as barreiras. Vamos pensar na não produção delas. Né? E aí a gente vai pensar em medidas individualizadas e coletivas. Ensino. Gente, ensino é sempre coletivo, nunca individualizado. Mas se um estudante quer tirar uma dúvida que é só dele, aí eu estou falando de estratégia na sala de aula. É lógico que você vai atender um estudante individualmente numa dúvida que ele tenha. Lógico que você vai apoiá-lo individualmente, caso seja necessário, para ele ter acesso ao mesmo conteúdo que os demais. Não é isso que eu estou dizendo, que você vai olhar para todo mundo e tratar todo mundo como igual. Porque aí você pode, então, estar negligenciando mesmo ali uma questão que necessita. Eu estou falando de pensar num plano de ensino individual. Não é esse o caminho. Por isso que o documento que eu citei para vocês, né, me assustou tanto, essas diretrizes do AEE, porque, de fato, essas diretrizes estão totalmente desconectadas com o que a política traz, com o que a Resolução 4 de 2009 traz para o AEE. Né? Confunde ensino com educação especial, faz uma grande salada que é preocupante. Né? Então, pode passar, por gentileza. Nós temos medidas individuais que têm a ver com eliminação de barreira e as medidas coletivas que têm a ver com ensino. Bom, e aí a Lei Brasileira de Inclusão traz quais são as barreiras a serem eliminadas com essas adaptações razoáveis. As barreiras linguísticas, por exemplo, no caso de um estudante que é surdo e que precisa da Libras para se comunicar. Se eu ofereço só a língua portuguesa, estou, então, criando ali uma barreira linguística. Uma barreira atitudinal. O estudante ele precisa de mais tempo de prova, ou de mais tempo para realizar uma atividade. É possível flexibilizar esse tempo? É uma discussão que tem a ver com barreira atitudinal. As barreiras comunicacionais. Tem um estudante que não é oralizado e ele precisa das pranchas de comunicação alternativa para se comunicar. As barreiras físicas, que eu já mencionei aqui, por exemplo, a escada, né, para um estudante que faz uso de cadeira de rodas e não consegue, né, subir essa escada. As barreiras tecnológicas, barreiras de transportes, enfim, são várias as classificações das barreiras que devem ser eliminadas com as adaptações razoáveis que são de incumbência da educação especial. Mas nessas barreiras que a LBI traz, ela não traz ensino, perceberam? Por quê? Porque não tem nenhum desafio voltado ao ensino, e olha que não são poucos os desafios voltados ao ensino para a turma toda. Mas não tem um desafio que vai fazer com que seja necessário a individualização do ensino. Pensar em um conteúdo para uns alunos e um conteúdo específico para outros. É como se eu dissesse assim, dessas pessoas que estão aqui nos assistindo, eu selecionei, tem 56 que eu estou vendo aqui, tem 6 que não vão dar conta do que eu estou dizendo. Eu vou preparar um material mais fácil para elas. Será? Como é que essas 6 pessoas se sentiriam diante dos demais?
E eu, que tempo eu teria enquanto professor de preparar 2 aulas? Agora, se eu também acho que só ler um texto é suficiente para que todo mundo aprenda, aí eu estou empobrecendo muito o que a gente conhece por ensino de qualidade. Então, para que eu não caia nessa armadilha de querer adaptar o meu ensino, eu preciso, de fato, ter boas opções de acesso ao mesmo conteúdo. Como assim? Por exemplo, vamos trabalhar com... Vou dar um exemplo da matemática, porque é um exemplo com, né, um campo que eu trabalho bastante. Tratamento da informação. Lá no livro, uma vez, tinha um conteúdo que era para os estudantes lerem aquele texto e fazerem uma tabela. E os estudantes disseram, professor, podemos nós entrevistar outros colegas e criar daí um texto e depois fazer a tabela com as informações? É uma coisa muito simples, porque se os alunos pesquisam, eles se organizam e eles decidem o que vão fazer, eles vão buscar um caminho que seja coerente com as suas possibilidades. Então, a gente podia ver pesquisas muito complexas nessa experiência e pesquisas mais simples, mas todos estavam trabalhando com o mesmo conteúdo, tratamento da informação, com o mesmo tema de ensino. Uns trouxeram tabelas, outros já fizeram gráficos, outros só conseguiram fazer o texto com muita dificuldade ainda, mas estávamos debatendo o mesmo assunto, estávamos inseridos no mesmo contexto. E o professor de educação especial não tinha ali que ensinar ninguém, porque não é função dele, né? Então, a barreira que existia ali tinha a ver com o ensino. Não era uma barreira que pode ser eliminada com os conteúdos, os conhecimentos da educação especial. Tá? Pode passar, por gentileza. Então, a Lei Brasileira de Inclusão vai dizer que a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação, comunicação, sistemas e tecnologias e outros serviços e instalações abertos ao público, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Ou seja, a acessibilidade é um monte de coisa, né? Ela então possibilita que todas as pessoas acessem com segurança e autonomia o que outras pessoas fazem sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma barreira. Então, acessibilidade, quando a gente diz o acesso à escola, não pode ser reduzido à entrada desse aluno na escola. Não é ingresso, não é matrícula. É acessar espaços físicos, informações, ideias, se comunicar, se desenvolver na escola. E isso tem a ver com a educação especial para um determinado público. Mas esse mesmo público está inserido em uma turma de estudantes que muitas vezes não vivem uma situação de deficiência. E a gente vai pensar em quem? Em um grupo, em outro? Não, nós vamos pensar em todos, para além dos grupos. A gente ainda tem muito forte essa ideia, o com deficiência ou sem deficiência, o com autismo, sem autismo. Pensemos em todos. Pode passar, por gentileza. Então, tem diferenciações, individualizações que vão excluir e outras que vão incluir, né? Então, por exemplo, flexibilizar o tempo de prova e outras atividades é uma diferenciação que pode incluir. Os recursos de tecnologia assistiva que são produzidos pelos professores do AIE ou que são indicados, né, pelos professores de AIE, enfim, são os professores da educação especial, né, que atuam no AIE, são individualizações que vão promover a inclusão de determinados estudantes. Agora, o professor de sala de aula comum, o que ele faz para incluir? Ele simplifica conteúdo, reduz o objetivo da aula para isola esse estudante, infantiliza esse sujeito aí adulto, ou, né, um adolescente vendo atividades lá da educação infantil, que é o que muito acontece ainda nas escolas. Não é esse tipo de diferenciação que promove a inclusão, mas é um trabalho articulando
a educação especial e a educação comum, mas cada um entendendo qual é o seu papel. Né? Me preocupa muito quando eu vejo, por exemplo, discussões como, por exemplo, ensino colaborativo. Como assim ensino colaborativo? Onde o professor da sala comum divide o ensino com o professor do AEE e juntos eles pensam nos planos de aula. O professor do AEE não é para ensinar conteúdo. O professor da educação especial, que realiza o atendimento educacional especializado, colabora com o ensino comum no sentido de criar estratégias, recursos e serviços específicos para que um grupo de estudantes tenha acesso ao mesmo conteúdo que os demais, por meio de diversificadas atividades que quem prepara é o professor de sala de aula comum. Mas é muita coisa para o professor de sala de aula comum. É bastante. Talvez nós tivéssemos que ter, então, menos horas de trabalho, menos estudantes por turma, eu entendo tudo isso. Mas aí nós estamos falando de luta pelas nossas melhores, né, condições de trabalho. É outra discussão. Então, a gente não pode jogar para o aluno os desafios do nosso trabalho. E é isso que eu venho percebendo também, que às vezes a gente faz isso. Então, olha, mas está dando muito trabalho para eu conseguir fazer com que todo mundo aprenda o mesmo. Então, esses estudantes têm que sair dessa turma. Será que não é melhor ir para outra escola, para outra turma? Nós estamos jogando no aluno uma responsabilidade, uma culpa, que, na verdade, é do sistema que define essa meta que é para a gente alcançar e que nós nunca vamos alcançar. Então, a gente culpabiliza, torna o estudante, né, o responsável pelo seu fracasso escolar, dizendo que é dele a culpa, e a gente pouco questiona as nossas práticas de ensino e, mais do que isso, as exigências do sistema educacional, que não considera todos os desafios que nós enfrentamos na sala de aula, não considera os desafios da gestão. Então, quais são os caminhos, né, para a gente fazer com que um trabalho pedagógico ocorra, cada um aprendendo do seu modo, sem que essa discrepância de conhecimento produza uma ideia de que o trabalho não está sendo bem feito, porque é isso que muitas vezes acontece. Temos um trabalho julgado porque os estudantes não estão aprendendo a mesma coisa no mesmo tempo, né? Pode passar, por gente. E só mais uma questão. O acompanhante especializado. Eu não sei que termo que vocês utilizam, né? Aí no estado de Santa Catarina, mas eu vejo esse acompanhante como muito importante em determinados casos, mas aqui, pelo menos no estado de São Paulo, ele vem sendo concebido pela escola como o professor que vai dar aula para determinados alunos. E a função do profissional de apoio ou do acompanhante especializado não é, né? A Luciana está aqui dizendo, o profissional de apoio não é ensinar um conteúdo curricular substituindo o trabalho que o professor de sala de aula comum faz. Esse profissional de apoio ele tem uma função muito importante em casos muito específicos, que não é a de ensinar um conteúdo, mas trabalhar com as questões de higiene, de locomoção, da utilização de recursos de tecnologia assistiva que foram pensados pelo professor da educação especial, tá? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com essa supervalorização do acompanhante especializado nas questões referentes ao ensino. Temos que tomar cuidado, porque, de fato, não tem a ver com as suas funções, tá? Pode passar, por gentileza. Então, tem um aspecto filosófico que eu gosto muito, né? Veja, eu não estou falando aqui da barreira que o aluno autista enfrenta, da barreira que o aluno com altas habilidades enfrenta, porque não dá para a gente prever. Eu estou falando de um conceito que o filósofo Gilles Deleuze nos apresenta, né, nos anos 70, que é o conceito da diferença em si, ou seja, a nossa singularidade. E essa singularidade, ela não diz respeito ao resultado da comparação entre duas ou mais pessoas. Ela está em cada pessoa. Então, todos nós somos diferentes. Ela é em si mesma, diz respeito à singularidade, à particularidade de cada um de nós. A diferença parece abandonar sua generalidade. Ela se distribui no particular. Então, é olhando para o particular, para cada um, que a gente pode promover uma educação para todos.
Pode passar, por gentileza. E aí nós temos dois modos de pensar a deficiência, pelo aspecto médico e pelo aspecto social. O aspecto médico, o nome já sugere, né? Ele vai considerar a deficiência como sendo uma questão biológica, um problema da pessoa. A concepção social, ela vai entender que a deficiência é provocada pelas barreiras do meio. É essa concepção que nos ajuda a melhorar o nosso trabalho, entendendo o que quais são, né, as barreiras do meio escolar, do meio social, do meio laboral, né, nos espaços de lazer, onde tem essas barreiras e como que a gente identifica e as elimina. Não é pensando no problema da pessoa, mas é no problema que essa pessoa enfrenta ao se deparar com a barreira. Então, o problema está no meio, não nela. Pode passar, por gentileza. Então, isso lá na década de 70, no Reino Unido, já se falava, né, em situações de deficiência, o meio deficiente, né? Então, nós temos que eliminar as situações de deficiência que acontecem sempre que alguém cruza com uma barreira, com essas barreiras que a gente já destacou aqui quais são, né? Pode passar, por favor. Então, por exemplo, estou aqui apresentando a imagem agora de uma mulher de costas, sentadas em uma cadeira de rodas e de frente para uma escada. Onde está a deficiência? Se for pelo olhar médico, nós vamos falar assim, nossa, ela tem um problema nas pernas, ela tem um problema no corpo, tem uma doença na perna, ou ela tem uma deficiência nos membros inferiores, ela não se movimenta com autonomia. Essa é a visão médica. Na visão social, nós vamos dizer, olha, existe um impedimento nessa pessoa, né? Um impedimento físico, ela não consegue andar sem cadeiras de roda. E ela se deparou com uma grande barreira no meio, uma escada. O encontro dela com a escada produziu a deficiência. Se ali tivesse uma rampa ou um elevador, ela conseguiria ir para onde ela quisesse. Ainda que o impedimento físico permanecesse, não iria produzir uma situação de deficiência. Esse é o olhar que nós temos que lançar para todos os casos de alunos que chegam até, né, no caso aqui, o Instituto Federal de Santa Catarina. Todos os estudantes, onde é que está a deficiência? Se não está nele, se ele tem um impedimento, o que vai produzir a deficiência para esse sujeito? O que a gente pode fazer para eliminar as barreiras que produzem nele a deficiência? Produzem nele, e eu falo no contexto, né? Não na pessoa. Pode passar, por favor. Às vezes ela é uma barreira mais explícita, às vezes não tão explícita. Estou projetando aqui para vocês a imagem de uma professora e uma aluna que estão se comunicando com um tablet por meio de símbolos da comunicação suplementar alternativa. Então, por exemplo, eu, que fui professor de matemática da escola comum, eu não tinha um conhecimento sobre a comunicação suplementar e alternativa. Quem me apresentou foi um professor da educação especial. Então ele falou, olha, Eduardo, quando você for ensinar matemática e algum estudante não conseguir se comunicar com você oralmente, tenta trabalhar com esses símbolos, né, da comunicação suplementar e alternativa, que talvez você tenha aí um bom resultado. E começou a me ensinar a utilizar. Então, eu poderia falar, olha, a pessoa, né, meu aluno tem um problema, ele não se comunica, uma visão médica. Ou, eu não sei me comunicar de outra forma que não seja a comunicação oral. Então, entre mim e o meu aluno, existe uma barreira de comunicação, que é do meio. E eu preciso aprender a me comunicar como ele se comunica. Eu preciso de formação para isso. Não está nas minhas competências profissionais o trabalho com a comunicação suplementar e alternativa. É por isso que existe um trabalho colaborativo entre os professores de sala comum e da educação especial. Não é um ensino colaborativo, é um trabalho. Porque ele não vai ensinar matemática para esse aluno, mas ele vai me ajudar a, por meio desses símbolos da comunicação suplementar e alternativa, pensar numa melhor aula de matemática. Pelo menos numa forma para esse estudante se comunicar
com a turma. E aí sim nós estamos fazendo o quê? Não produzindo a deficiência, mas promovendo a acessibilidade, né? Que é, inclusive, o título da apresentação de hoje. Pode passar, por favor. Né? Então, pensando nos aspectos pedagógicos, nós estamos falando de uma escola aberta a todos, né? Numa escola aberta a todos, e nessa escola nós formamos um nós, o nós professores, nós alunos, nós gestão, nós escola, mas é um nós que preserva a diferença de cada um. Quando a gente diz nós somos uma comunidade, essa escola, nós não podemos anular a nossa singularidade, né? Nós estamos falando de um nós que preserva a singularidade de cada pessoa. Pode passar, por favor. Né? E uma escola que não crie barreiras e que não produza a deficiência. Então, não estou falando da deficiência como um fator biológico de alguém, mas a barreira como uma produção social, tá? Pode passar. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, então, deixa isso muito claro, né? Que o objetivo do AEE é, de fato, eliminar as barreiras. Então, essa política, embora não expresse isso textualmente, se baseia no modelo social de interpretação da deficiência, já entendendo a deficiência como um problema do meio e não da pessoa, tá? Pode passar, por favor. E então, gente, essa política ela trouxe 2 instrumentos muito importantes para a gente pensar também nesse serviço, que é o atendimento educacional especializado, né? Que é o estudo de caso e o plano de AEE. Por que é importante? Porque muitas vezes nas escolas, o fato de chegar, por exemplo, um aluno surdo ou um aluno cego, já faz com que o professor entenda, né? Ou a gestão entenda que ele tem que ir para a educação especial, para fazer o AEE. E não necessariamente. Tem muitos estudantes que têm autonomia, que conseguem se expressar, se comunicar, pertencer a um espaço sem a necessidade desse serviço. Isso, eu não sei como que isso acontece aí em Santa Catarina, mas aqui no estado de São Paulo ainda é um grande nó para nós, né? Como que um estudante que é cego não precisa do AEE? Não necessariamente. Ele tem que passar pelo estudo de caso, né? Que caso é esse que a gente estuda? O caso da barreira. Que barreira que ele enfrenta? As barreiras de comunicação escrita, por exemplo. Ele não consegue ler um texto, mas ele lê em braille. Ele tem um software no computador que faz a leitura do texto em áudio. Os professores sabem fazer a descrição das imagens para ele. E os professores, então, precisam ter uma orientação sobre o trabalho com textura, para ensinar, por exemplo, sei lá, relevo para esse aluno. Vamos trazer, então, um relevo, explicando o que é planície, relevo, sei lá, dando um exemplo aqui, né? Então, quem precisa de formação é o professor, que pode ter uma formação com o professor da educação especial. Mas não é o estudante que precisa ir para o AE, porque ele sabe fazer a leitura do sistema Braille de escrita. Ele sabe utilizar o equipamento do seu computador. Então, quem está precisando de formação? É o professor de sala de aula comum. Então, tem que haver essa parceria. Mas não é a cegueira, a surdez, o autismo que define que um estudante vá para o AEE. É o estudo deste caso e o plano de AEE que vai determinar o que vai ser feito. De novo, esse plano de AEE não se confunde com o PEI. Ah, mas a resolução 50 diz, parecer 50 diz que é PEI. Gente, se uma política, ela, né, não é uma lei, ela é uma política nacional. As pessoas dizem que ela não tem peso, por que um parecer que é uma simples... Fizemos uma reunião e discutimos uma ideia, lança-se um parecer. Por que esse parecer tem um peso maior? Esse parecer tem um peso maior do que a política nacional, do que a própria Constituição Federal, do que a LDB, que não diz nada sobre PEI? Se um grupo de pesquisadores se reúne, eles podem fazer um parecer. É uma indicação, é um ponto de vista. Mas se esse parecer vai de encontro, né, chocando
com os documentos oficiais maiores do nosso país, a gente precisa ver bem o que a gente está tomando como base para pensar as nossas ações. O PEI não está definido, né, esse instrumento em nenhum documento nacional sobre educação inclusiva. Então, não confundam plano de AEE, que tem a ver especificamente com recursos, serviços e materiais que vão eliminar barreiras, com um plano que mistura tecnologia assistiva com ensino individualizado. Tomem cuidado com isso. Tá? O que a nossa lei determina é o plano de AEE, é um plano individual de acessibilidade, não de ensino. Tudo bem? Pode passar, por favor. E aí temos desafios, né, na escola inclusiva. Não partimos de um modelo. Mas como é que a gente sabe se um aluno está avançando? Queria que os professores se manifestassem também lá no chat um pouquinho. Ó. Por exemplo, se eu não vou partir de um modelo de aluno, eu já estou indo aqui para o final da apresentação, tá? Se eu não vou partir de um modelo, se eu não vou ter um modelo como modo de comparar os estudantes, como é que eu sei que um aluno está avançando? Como que a gente sabe? Se não pretendemos a homogeneização da aprendizagem, como é que a gente garante a qualidade do ensino? Então, se a gente não pretende a homogeneização da aprendizagem, quer dizer que a qualidade do ensino tem a ver com cada pessoa avançando no seu ritmo, no seu tempo, de acordo com as suas possibilidades, e não comparado ao outro. Essa é a qualidade. Está na nossa Constituição Federal. Então, quando lá na Constituição eles falam de qualidade do ensino, será que eles estão se referindo a uma padronização do processo de aprendizagem? Certamente não. O ensino é o mesmo para toda a turma. Mas e os estudantes que não acompanham os demais? E os mais atrasados? Um conteúdo, ele tem que ser abordado de diversas formas, em diversos níveis de complexidade. Né? Uma equação, os estudantes eles começam a ver lá na educação infantil. Como? Lá, por exemplo, no primeiro aninho, quando a gente coloca assim para os alunos, né? 5 mais o coração é 10. Quanto vale o coração? Isso é equação. Eu não estou dizendo para a gente dar esse exemplo para alunos do ensino médio. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que todo o conteúdo, né, quando a gente estuda, por exemplo, com o professor Valente da Unicamp, que ele vai explicar sobre a espiral da aprendizagem, como é que o currículo se constrói, ele vai falar que o mesmo conteúdo ele é visto em todos os anos escolares, em níveis diferentes. Então, você vai trabalhar, por exemplo, com o meio ambiente. Será que só tem uma forma de trabalhar com o meio ambiente? Se esses estudantes pesquisam sobre o meio ambiente e trazem para nós informações que eles obtiveram sobre o meio ambiente, nós não podemos partir de uma aula daí, do que o estudante conhece? Se a gente faz uma aula passeio com os alunos pelo campus, para que eles percebam onde que estão os reinos de seres vivos ali, o reino vegetal, animal, será que eles não conseguem perceber nada? Tem que sempre ser uma aula em que o professor é o centro e o que vale é o que ele explica. O que esses estudantes podem observar desse espaço e trazer para nós, professores, para que a gente promova uma aula a partir do que eles estão trazendo para nós. E se esse estudante tem, por algum motivo, alguma necessidade quanto à acessibilidade, quem pode nos ajudar? Aí a gente vai pensar. É o professor da educação especial que pode nos ajudar? É ele que vai trazer aqui um recurso, vai me ensinar a utilizar com esse aluno para que ele continue tendo acesso a esse passeio que eu estou fazendo com todo mundo? Para que ele tenha acesso ao conteúdo que sou eu, professor de sala comum, que estou ensinando? E a gestão? Se ele indica, por exemplo, eu quero trabalhar com o meio ambiente. Isso, Jennifer, isso mesmo. Estratégias diversificadas beneficiam a todos, não só a um determinado grupo. Todo mundo vai sair beneficiado com a aula, sim. Agora a gente precisa mesmo, né, ter aí essa disposição e tempo de planejamento. Isso é uma questão preocupante nos dias de hoje com nós professores, né, que temos aí uma demanda, uma carga horária de aula muito grande, né?
mas aí também tem a ver com as condições do nosso trabalho, né? Pode passar, por favor. E só para encerrar essa parte, pode passar o slide? Os estudantes não têm que acompanhar o outro. Os estudantes têm que se desenvolver segundo a sua capacidade. É um preceito constitucional, né? Então, não adianta falar, mas aquele está tão atrasado comparado com esse. A métrica, né, ali é o próprio estudante. Ele tem que avançar em relação a ele mesmo, não em relação ao outro. Então, na escola inclusiva, nós temos o ensino por meio de atividades variadas, um conteúdo abordado em seus diferentes níveis de complexidade. Eu posso trabalhar com meio ambiente, com estudantes do 2º ano, posso trabalhar com estudantes do 9º ano, do 3º do ensino médio. Mas qual é o mesmo conteúdo específico, mas o jeito de abordar esse conteúdo é que tem que ir variando, né? Uma nova concepção de currículo, né? Como isso que eu disse, o estudante pode trazer seu conhecimento para a turma, para que a gente parta daí para pensar numa aula. Então, o currículo não é só o que está no livro. São os conhecimentos que acontecem, que se constroem, que se transformam em uma aula. A avaliação, ela é parte do processo educativo ou ela é a finalidade? Vocês dão aula para que o estudante consigam ir bem na prova ou usam a avaliação como um modo de conhecer o que eles estão aprendendo e o que a gente pode ensinar de novo, de outra forma, para os alunos? Isso é um ponto que me pega demais, porque eu acabo, agora também aqui no ensino superior, sempre caindo nessa armadilha, né? Às vezes eu estou dando uma aula, uma discussão, e eu falo, gente, presta atenção, isso aqui, ó, é conteúdo que vai ser exigido. Na mesma hora eu falo, poxa vida, eu estou fazendo algo que é contra o que eu falo, porque nessa concepção, estude porque depois vocês vão ser cobrados disso, eu estou falando de uma avaliação que é finalidade do processo. E a avaliação não é a finalidade. Ela é um recurso para que eu melhore o meu ensino. Esse é um ponto que eu sempre gosto de falar a respeito dele, porque serve muito para mim mesmo, né? Eu sei o quanto é difícil, né? Algumas coisas que vou trazendo aqui na fala, mas a gente precisa ter consciência do que é possível ser feito, né? E de que é possível. E também o registro pedagógico, tá? Então, não é o registro do erro e do acerto do aluno, mas é o registro do nosso trabalho como um todo. O que você está fazendo para eliminar situações de deficiência? Pode passar, por favor? Então, eu trouxe aqui uma imagem de um aquário com os peixinhos para pintar, bem da educação infantil. E essas atividades eu levava para os meus alunos do 7º, 8º ano, que não sabiam, não acompanhavam os demais. Vou colocar nesses termos, vai. Não acompanhavam os demais. Eu saí dessas atividades de peixinho e tudo mais. Pode passar, por favor? E levei atividades adaptadas, individualizadas, pensando no mesmo conteúdo. Então, todo mundo ia ver fração, os meus alunos vão ver fração também. Mas, né, por exemplo, aqui na atividade, pinte uma parte da figura abaixo. A criança ia lá, pintava uma parte. E eu já respondia, você pintou 1/6 da figura. Quer dizer, não tem problema, não tem uma discussão, não tem a construção de um conceito. Ainda que eles estivessem vendo a mesma atividade, o mesmo conteúdo, a atividade sem um planejamento dele. Tinha planejamento, eu levava isso muito bem feito, preparadinho, mas assim, não possibilitava um ato criativo do aluno, um problema que ele pudesse resolver com esse conteúdo. Aquilo não tinha sentido nenhum. Eu fui deixando de fazer essas atividades, né, e pensando em possibilidades de tornar uma aula mais prática. Pode passar, por favor. Né? E trouxe aqui, então, 3 imagens com professores com os quais eu trabalhei, em que uma professora fez uma atividade muito interessante. Eu era o coordenador pedagógico nessa escola e acompanhei a atividade. Né? Ela faz um passeio com as crianças para que eles percebam números pares e ímpares na rua. Eles voltam para a escola e uma das alunas diz assim, eu não entendi muito bem o número par e o número ímpar,
Aí a outra coleguinha, né, disse, na foto abaixo aqui, eles são 3 pares de alunos em frente à lousa. É muito fácil, o par, a gente lembra da festa junina, quando a professora vai formar os pares para dança. Se sobra algum aluno, a quantidade é ímpar. Se dá certinho, os pares formados, a quantidade é par. E eles vão criando hipóteses, né? Bom, se chega mais um aluno, fica ímpar. Se chega mais um, fica par de novo. Então, depois de um número ímpar, sempre tem um número par, e depois vem um ímpar de novo. Eles vão criando hipóteses. E uma das meninas disse assim, eu não vou lá na frente brincar de parzinho de dança, não. Eu vou pegar os meus lápis no meu estojo, vou colocar de 2 em 2 e vou ver se são números pares ou ímpares. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eles não vão aprender necessariamente um conteúdo, né, a turma, em um mesmo momento, por meio de uma mesma estratégia, em um mesmo tempo, do mesmo modo. Eles não vão manifestar o que eles estão aprendendo sobre esse conteúdo da mesma forma. Mas eu preciso pensar, enquanto professor, numa atividade em que todos eles participem. Porque não dá para saber de antemão, para prever, qual é o momento que vai ajudar um estudante a aprender um conteúdo e qual é o momento que não vai. Então, às vezes a gente diz assim, dá só um texto muito curtinho porque tem um aluno com autismo, ele não lê textos longos. Eu já tive alunos com autismo que liam livros extensos. Enquanto alunos que não têm autismo, que não gostavam de ler nem uma página. Então, não dá para definir, não dá para a gente pensar nessa definição antecipada, né, sem conhecer a diferença de cada um. Não é esse o caminho, né, da identificação das possibilidades de um estudante por um olhar assim tão rápido em relação ao que ele pode ou não fazer, né? Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe também os estudantes que fizeram os gráficos, né, que eu falei, são 4 imagens, um grupo fazendo gráfico de colunas, com a entrevista que eles fizeram, a menininha aqui na lousa tabulando as informações que ela obteve com a entrevista que ela fez com os colegas, né, e outras formas de registro, por exemplo, uma tabela que o livro já trazia pronta para eles preencherem. Então, cada um ali no seu nível de compreensão de um mesmo conteúdo, mas participando da mesma atividade. Todos entrevistaram os colegas e criaram estratégias entre si para representar as informações que obtiveram. Não é um plano individual para um ou para outro. É um trabalho para todos, com um olhar atento às necessidades de acessibilidade que o professor de educação especial vai ajudar. Pode passar, por favor. Aqui o grupo de professoras discutindo os conteúdos, é muito importante nessa formação continuada. Pode passar, por favor. Discutimos sobre face, vértice e aresta naquele encontro e a menininha traz um limão questionando os professores. Onde é que está a face, o vértice e a aresta do limão? Né? Então, essa imprevisibilidade que acontece sempre quando a gente encontra com outro, né? E nós, professores, temos que estar abertos a isso. Pode passar, por favor. E as diferentes formas de registro. Aqui, no caso, os estudantes registrando numa avaliação, né, o que é área e perímetro. Um faz o desenho de um jardim e diz: todas as partes que cabem as flores é a área e o contorno do jardim é o perímetro. Que é o contorno, e o contorno é somar os lados, né, o perímetro. E a outro desenha uma lousa, ele escreve lousa mesmo, né, não lousa, lousa, e ele diz que área é a parte verde ali da lousa e o perímetro é a margem de madeira ali, o contorno. Quer dizer, registros diferentes por linguagens diferentes para expressar um conceito construído, né? Se eu valido isso como certo ou errado, que leitura que eu faço dessa produção é o que vai determinar se o processo pedagógico é ou não inclusivo, né? E o que eu ofereço também para que eles cheguem até esse registro, né? Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui como indicação de leitura
um livro que eu escrevi com a professora Maria Tereza Mantoan, que é A Escola que Queremos para Todos. A professora Maria Tereza é uma das autoras da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, a política ainda vigente. E saiu, ano passado, o Manual de Atuação do Ministério Público em defesa da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E é um material muito importante que o Conselho Nacional do Ministério Público fez, e ele usa como base esse livro que eu escrevi com a professora Maria Tereza. Então, lá nesse manual, tem todos os passos do que eu estou dizendo aqui resumido, sabe? O que é o estudo de caso, o que é o plano de AEE, por que não é o ensino individualizado, quem pode ser acionado de uma rede intersetorial para apoiar o processo de inclusão. Eles fazem essa leitura do livro para escreverem esse manual, que deveria, né, ser, penso eu, disseminado por todas as redes, porque é um bom material, um excelente material, e nesse livro nós trazemos aí a questão da identificação dos estudantes diferentes ou da diferença de cada um, processo de planejamento, o que é ensinar, aprender e avaliar na concepção inclusiva, que, né, é uma discussão um pouco mais ampla. Tá? Pode passar, por favor. Então, eu agradeço a atenção de vocês. É muita coisa para dizer em pouco tempo, né? Então, algumas coisas a gente tem que passar mais rápido, assim, mas eu espero que... Eu estou entendendo que essa minha fala é uma pitadinha do que a gente precisa discutir, né, aprofundar em outros momentos, para a gente pensar num processo educacional que é inclusivo e que é para todos, tá bem? Então, eu deixo aí os meus contatos, o meu e-mail, o Instagram, também às vezes eu posto algumas coisas por lá, e fico à disposição de vocês, tá bem? Muito obrigado, vamos juntos. Professor Eduardo, parabéns. Como boa gaúcha fala, se estivesse aí, fosse o presencial, iria te dar um abraço de 2 voltas e meia. Fosse cirúrgico. Foi muito... a minha expectativa, com certeza, foi plenamente satisfeita, né? Essa clareza de conceitos, de política, de educação, de inclusão, que precisamos... fazer com maior frequência, até que venhamos compreender o que esse paradigma traz como proposta de transformação realmente de um sistema educacional, né? Como desde 2008 estamos balizando a educação inclusiva. E é tão interessante, como já conversamos em outros momentos, em relação à realidade de uma educação EBTT. Onde a gente trabalha com EJA, com ensino médio integrado, profissionalizante, tecnológico, graduação, pós-graduação, e o quão complexo precisamos fortalecer o que é uma educação inclusiva. E a LBI nos traz muita clareza o que espera da educação especial no ensino profissionalizante e no ensino superior, né? Para além como tu trouxeste muito bem, excelente, palmas, o que se espera do AEE nessa visão de eliminar barreiras para o acesso e permanência do estudante na instituição, né? O que a gente se pensa da educação especial? Compartilhando um pouquinho sobre o meu campus, né? O eixo tecnológico dele é em Florianópolis, Campus Continente, que é o turismo. Bar e restaurante, gastronomia, hotelaria, guia de turismo, gestão de turismo, com essa visão realmente de acolher o turista para a cidade, né, a Ilha da Magia. E o quão precisamos compreender que lá na LBI nos traz, de forma muito clara, o componente curricular em todos os cursos, para que venhamos a trabalhar para uma sociedade inclusiva. Como esse guia
irá acolher essa família ou essa pessoa com deficiência, pensar na eliminação de barreiras, que ele tenha essa experiência turística. Isso na hotelaria, no restaurante, nos eventos. O quão amplo nos traz desafios de realmente vir estruturar uma educação inclusiva na EBTT, que é transversal, né? E ainda a educação especial enquanto modalidade de ensino transversal a todos os níveis e modalidades. Então, a compreensão do que tudo isso significa nos desafia, enquanto instituição, a dialogar aonde queremos chegar, o que pensamos e o que precisamos construir enquanto instituição. Então, a tua fala foi muito interessante, que vem nos levar a essa reflexão mais profunda do ato de ensinar, e não é de reproduzir, e não é de adaptar o ensino do outro, né? Então, fico muito agradecida pela tua disponibilidade. Fico sentida que não conseguimos fazer presencialmente, mas tenho a expectativa que teremos momentos outros com esta finalidade. Professora Eliane, muito obrigada novamente por nos oportunizar esse momento de diálogo, de trazer na Semana Pedagógica, integrada a todos os nossos campi do IFSC, um debate que é tão fundamental para a instituição de uma cultura inclusiva no nosso querido IFSC. Muito obrigada e uma excelente tarde e semana para todos e todas. Eu também agradeço imensamente pelas palavras do professor. Fiquei a todo momento pensando em minha prática docente também, né? E eu acho que foram muito riquíssimas as contribuições para avançarmos no debate, né, sobre a educação especial, sobre a educação inclusiva na nossa instituição. E também gostaria de ressaltar o quanto o que o professor nos trouxe coaduna com a pedagogia histórico-crítica, né? Dialoga com a pedagogia histórico-crítica, com a educação omnilateral, que é a perspectiva de educação que a gestão do IFSC defende e deseja promover, que, por sua vez, está coerente com o nosso PDI, o nosso PPI, né? O nosso projeto pedagógico institucional, né? Então, que coisa boa, né, quando nós temos esse alinhamento e conseguimos caminhar para essa direção. Então, de minha parte, eu também agradeço imensamente, né, vocês puderam ver que pessoa generosa, né, quanto conhecimento, e que pessoa generosa o professor Lanucci, né, as nossas tratativas, elas foram muito agradáveis, né, aprendemos bastante, né, colega Luciano? E também fico com a expectativa de podermos ter outros momentos com o professor aqui, podermos avançar nesse diálogo. Então, agradeço uma vez mais, professor, pela sua disponibilidade, né? Por mesmo ter passado ontem por aquele imbróglio, o professor nos ajudando a resolver, né? Não, vamos fazer online, então, dando ideia, dando sugestões, né? E que bom que pudemos manter não presencialmente como gostaríamos no campus Criciúma, né, mas que mesmo online foi possível fazer esse diálogo. Então, agradeço, professor, imensamente, agradeço a professora Luciana pela parceria nessa frente tão importante e tão cara para a gestão, agradeço ao Jefferson pelo seu primoroso trabalho, ao Rogers, aos nossos queridos e queridas intérpretes de Libras, e a todos os colegas internos e externos ao IFSC, né? Olha só que alegria, não sei se vocês conseguiram acompanhar o chat, né? Além da comunidade IFSC, nós também temos a presença aqui nos nossos eventos da Semana Pedagógica de colegas externos, né? De outros estados, de outras instituições, e é muito maravilhoso a gente poder dialogar com outras pessoas, com os diferentes, né? Isso nos enriquece, né? Como o professor muito bem trouxe, né? Na sua fala. Encerramos, então. Muito obrigada e na expectativa de poder continuar esse debate com o professor Lanucci, que está presencialmente, né? Num outro momento. E
já aproveito também para convidar, né? Amanhã, então, nós temos continuidade da nossa semana pedagógica, nós temos uma formação sobre EJA, que vai acontecer no campus Urupema. Essa é a única formação da nossa semana, né? Nós estamos com 2 semanas de formação, né? E essa é a única que nós não vamos conseguir fazer a transmissão por questões técnicas, né? Então, quem quiser participar dessa terá que ser presencialmente. E na quarta-feira, então, encerrando a nossa programação, nós teremos uma formação tratando sobre a questão da dependência tecnológica pela manhã, às 10 horas, que é uma formação em parceria com o IFC. E à tarde nós temos uma formação para fechar daí a nossa semana pedagógica no âmbito da educação ambiental, que é um tema também muito candente, né? Nós passamos recentemente por uma onda de calor, né? A crise climática está aí, está difícil dos negacionistas negarem isso, né? E a escola precisa também pautar esse debate, né, a questão da crise climática, para onde vamos, né, para onde vai o nosso planeta, para onde vai a nossa mãe terra, né? Então, agradeço a todos e todas e desejo um ótimo final de tarde e uma ótima semana. Até mais.